Bom, meu primeiro encontro com o Kohlreuter foi em 1977, quando ele veio a, a Belo Horizonte dar um curso na Escola de Música do UFMG, ali no Conservatório, em frente ao Palácio das Artes. E, e esse curso foi muito impactante. Eu tinha 20 anos, na época eu tinha 19 para 20 anos. E esse curso foi muito impactante, foi no primeiro semestre de 77. Mas eu não tive um contato direto com o Kohlreuter, não. O impacto maior foi o curso em si, as pessoas que ele trouxe, enfim, do que o meu contato com ele pessoal. Meu segundo contato com ele, naquele ano mesmo, ele veio ao Festival de Inverno em Belo Horizonte, que por acaso foi em Belo Horizonte, a parte de música, Festival de Inverno de Ouro Preto, mas a parte de música foi em Belo Horizonte. E eu me encontrei com ele também e tal, mas eu não eu assisti coisas dele, mas não tive um contato direto e não teve nenhum grande efeito também naquele momento. Mas no, no final de 78, ele veio a Belo Horizonte em alguns finais de semana dar um curso na fundação em que existia problemas de ensino de solfejo e tal, de ensino de música no geral, mas a questão do solfejo era uma coisa muito mal resolvida. E a Berenice, então, trouxe o Kohlreuter para dar um seminário intensivo aqui para os professores da fundação e alguns alunos e tal. Eu era aluno nessa época. Eu era aluno do Mário Ficarelli, né, e assistia essas. Né, e aí sim eu tive um impacto muito grande. Primeiro contato com o Kohlreuter assim, que foi impactante. Teve um aspecto muito interessante porque nem tudo foi positivo. Eu saí muito mexido, mas também teve coisas negativas nesse sentido de que ao final né, nos finalmente foi muito positivo, mas eu fiquei muito mexido assim, eu era muito jovem, né, todas essas questões foram todas as questões colocadas por ele eram questões muito complexas, enfim. Bom, mas o fato é que ele ficou em Belo Horizonte, ele começou a vir a Belo Horizonte a partir de 1980. E o ano de 79 foi um ano de muita profunda transformação a partir desse contato com ele, né, de reavaliar minha visão de educação, né, o que eu queria, né, com a composição e tal, todas as questões que ele tinha colocado. E ele passou a vir a Belo Horizonte regularmente a partir de 1980. E ele, então, depois de uns 3 meses que ele estava aqui, ele me convidou para ser assistente dele. E eu. A condição foi que eu assistisse todas as aulas, que eu almoçasse e jantasse com ele, porque ele queria realmente me formar. Né? Então, era a relação de mestre e discípulo quase oriental. Assim, né? Assim, a pessoa não pode morar com o outro, como no Oriente, mas no período de convivência era 100%, né? Da hora de acordar, à hora de dormir, eu estava em contato com ele. E isso foi impactante demais. Né? Assim, poder conversar sobre tudo, e, enfim. Né? Ele. Né, a coisa mais importante, eu acho que. Mais essencial, né? Tiveram coisas que foram muito importantes no meu contato com ele, de aprendizagem, de formação musical, enfim. Mas o essencial foi a liberdade, né, do Kohlreuter para refletir, para pensar, para questionar. Né? E ele foi um exemplo e ele pregava isso, né? Não acreditar nos livros, não acreditar nos professores,
não acreditar nas ideias por si mesmas, né? Cada um tem que entender a gente tem que entender a coisa por nossa conta e risco, né? E, essa verdade do Kollhoiter, né? Ela foi muito transformadora, porque eu coloquei isso na prática, sabe? Tratei de colocar isso na prática, né, desse questionamento, né, dos processos musicais, enfim, foi uma coisa que eu fui colocando na minha vida também, né? Então, e com isso eu tive um processo de transformação enorme, sabe? Então essa questão dessa liberdade de questionar, de não acreditar nas coisas, foi a principal, digamos, a coisa mais essencial que eu aprendi com ele. Curiosamente, recentemente, uma amiga, sabendo desse contato meu com ele, me enviou um sutra budista que fala as mesmas coisas. Então, é interessante porque ele tinha isso com ele, né? Essa capacidade de questionar e de duvidar, né? De não aceitar pronto, né? E eu achei muito interessante porque são praticamente as mesmas palavras, né? Dita 2.500 anos atrás, né? Então, é muito impressionante esse aspecto da personalidade assim, do Kollhoiter, né? Esse aspecto, ele era realmente um educador. O que eu costumo dizer que o Kollhoiter, ele, como educador, ele tinha a maior das virtudes, que era valorizar aquilo que cada um tinha de único, né? Então, ele favorecia o desabrochar da personalidade da pessoa, né? Ele nunca teve preocupação ou a vaidade de ter epígonos, né? De pessoas, pequenos Kollhoiters, né? Então isso realmente era espetacular, sério, impressionante, e isso é marcante também. O Kollhoiter era uma personalidade eminentemente filosófica, né? Eu sou um pragmático, eu não sou um filósofo, né? Como ele, é uma pessoa que está preocupado sempre com as ideias, com o processo reflexivo, né? Eu também, né, naturalmente, mas eu tenho uma conexão muito grande com uma reflexão a partir de uma prática mesmo. Isso é o que eu tenho. E eu já, né, ainda assistente dele e ainda aluno dele, mas já assim, já num estágio de mais maturidade, eu pude conversar muito com ele sobre questões de educação, questões de ensino, questões práticas de ensino, de harmonia, de contraponto e tal, né? Num nível, isso foi interessante, que eu praticamente coloquei em xeque o livro dele de harmonia com ele. E propus a ele reescrever esse livro de novo com ele. Ele virou para mim e falou: não. Faça você um livro. Escreva outro livro, porque as suas ideias, elas são uma continuidade das coisas que são colocadas aqui e tal, enfim. Então todo o meu ensino tem essa matriz que foi se transformando a partir dessa própria abertura que tinha no pensamento dele, sabe? E isso não só sobre harmonia, mas, né, sobre educação em geral. Então, uma das últimas conversas ainda que eu tive com ele, ainda no início do processo dele de adoecimento, né, já talvez com 84 anos, 83, 84 anos, eu contei para ele da minha grande preocupação. Eu fui ao Rio e fiquei hospedado com ele e fui fazer uma visita ao Museu Villa-Lobos, porque eu estava estudando os processos do Kodály na Hungria, né, e os processos
estava já bastante familiarizado com isso e queria estudar o Villa-Lobos, que foi mais ou menos na mesma época do Kodály que eles implementaram, né, no pós-guerra, né, projetos, né, de educação musical de massa, digamos assim, nas escolas. E aí eu contei para ele as questões que me afligiam, né, particularmente o fato de nós não sermos europeus efetivamente, mas a gente fala uma língua portuguesa, que é uma língua europeia, mas da gente ter em nossa cultura uma miscelânea de influências, no caso da música, a influência africana, e que é muito forte e que trouxe com ela a tradição oral da África, né? Então a nossa música ela bebeu muito de uma forma oral a partir dessa tradição africana, e eu estava interessado em integrar essa questão da oralidade com a escrita. Essa coisa, ele olhou para mim com uma cara absolutamente surpreendido e dizendo, nossa, isso, né, achou fascinante e achando que era por aí e tal. E eu me lembro que ele falou uma coisa para mim, falou assim, olha, continue nesse caminho que você vai contribuir muito, né? Porque eu falei, olha, a questão é integrar África e Europa, né? Quando eu integrar a escrita com a oralidade, né? A escritura com a oralidade, e essa integração ela requer que a gente repense a educação no Brasil, repense o lugar da memória no processo de educação, repense, enfim, eu tive foi essa última conversa efetivamente que eu tive com ele. Não me lembro exatamente o ano, mas foi uma conversa, eu fiquei exatamente uma semana com ele, então todo dia nós conversamos sobre esse assunto. Foi uma longa reflexão sobre as necessidades. Eu, inclusive, disse para ele o seguinte, falei, olha, você sempre pensou sobre a questão da educação e sobre a questão da criação, a partir da lógica do pré-figurativo e do pós-figurativo, né? Da educação, do ensino pré-figurativo e pós-figurativo, mas você nunca ofereceu soluções efetivamente, práticas efetivamente, para a sala de aula e para a aprendizagem né, do dia a dia, da formação básica do músico. Né? Ele falou assim, não, mas isso aí eu nunca senti que eu deveria fazer isso, enfim, que meu papel era outro, né? E realmente foi, né? Era instigar uma reflexão, né? Agregar o processo criativo à educação. Isso foi realmente uma coisa não só dele, mas de todos os compositores, educadores, né, a partir dos anos 50, 60. Né? E isso foi uma coisa que veio com uma geração de compositores e com a questão da música aleatória, da improvisação e tal. E ele teve muito essa... Então, eu aprendi com ele muito mais coisa do que a sala de aula permitiria, sabe? Por causa desse convívio, por causa dessa proximidade que eu tive o privilégio de usufruir, e isso permitiu uma troca, digamos assim, que foi muito... que foi excepcional. Uma questão muito curiosa é que, apesar da diferença de idade, né, que era 40 anos de diferença, ele conversava comigo de igual para igual. Era uma coisa muito estranha para mim num determinado momento, porque não era igual sob circunstância nenhuma, né? O nível de cultura, de formação, eu um jovem em formação e tal, mas ele me ouvia como se eu fosse um igual, sabe? Eu ouvia com muita atenção e com com muito cuidado. Então isso era impactante também, né? Porque assim, você se sente olhado verdadeiramente, né? Então
tem que pensar o que vai dizer, né? Então, e ao mesmo tempo era uma relação muito afetiva e era tudo muito espontâneo, sabe? Então ele fazia umas confissões assim. Me lembro de uma conversa, a gente estava comendo, assim, jantando e tal, e nós começamos a conversar sobre canibalismo. E ele disse para mim assim, eu acho que canibalismo é um preconceito, sabe? Não tenho muita certeza se não é uma coisa cultural e tal. E ficamos ali trocando, eu achei muita graça nessa história. E essa história do canibalismo, essa conversa sobre o canibalismo, a gente jantando, durou uns 40 minutos, uma hora, sabe? Daria quase um artigo, um tratado sobre o canibalismo, sabe? E então, assim, tiveram muitos momentos de casos, de confissões, enfim, de coisas que eventualmente eu lembro, assim, dele contando e histórias e, né? Eu trazia um assunto, ele vinha, lembrava de alguém com quem ele tinha conversado sobre isso, ou, enfim. Então, foi uma coisa muito rica, né? Foi muito. E foram quase 10 anos de, de, de muito contato. 8 anos, assim, direto, né? E, e depois rareou um pouquinho, mas depois a gente perdeu naturalmente o contato, né? Quando ele deixou de vir a Belo Horizonte, mas eu ainda visitei e me hospedei com ele várias vezes, sabe? Ficava lá 2 semanas, uma semana, 10 dias na casa dele. Então, e aí a gente tinha a oportunidade de conversar muito, né? Então foi realmente né, de uma riqueza assim, sem medida, sabe? Não dá para calcular isso.